Vamos, nesse instante, aproveitar que a gente está unidos aqui, unir os nossos pensamentos, mas também as nossas emoções, para que nesse instante, Senhor, nós possamos vibrar e orar por todos aqueles que passam pelos nossos pensamentos, que são motivos das nossas preocupações, para que eles possam, Senhor, receber o melhor de conformidade com a tua lei, o melhor para eles, não o melhor, muitas vezes o nosso melhor não é o melhor para nós. Rogamos também, Senhor, pela nossa casa-lar, rogamos pela nossa cidade, pelos administradores públicos, pelo nosso planeta, pelos dirigentes das nações, que tenham mais amor, mais misericórdia pelo povo. Rogamos por todos aqueles, Senhor, que necessitam, e também por todos os pontos da terra, onde ainda há muita presença de dor, trevas e dúvidas. Que a nossa prece e vibração possa contribuir para a melhoria de todas as criaturas encarnadas e desencarnadas. Gratidão por tudo, que a tua paz e teu amor prossiga entre nós, hoje e sempre. Obrigada. Gente, uma boa noite a todos que foram chegando aí devagar. Hoje o nosso capítulo é o capítulo número 11, a gente está dando sequência à obra, e ele é intitulado Valiosa Experiência. E a gente vai ver que dá para extrair sempre muitos ensinamentos dessas obras de André Luiz. O que a gente faz aqui em uma hora é uma pincelada. Se a gente for ver a riqueza que são essas obras, que vão retratar o plano espiritual, é só uma pincelada dentro de um grande quadro, de uma grande obra. Mas é uma pincelada. Sem essa pincelada, a obra não estaria totalmente completa. Então, é pouco a contribuição, mas vamos seguindo. Deixa eu só passar aqui, que eu saí desse slide sem querer. É interessante que o Gúbio, ele não vai Ué, saiu? Uai. Peraí. Opa, cheguei de novo. O Gúbio, ele não vai intitular esse professor, esse homem que a Margarida e o marido vão visitar de médiums. Olha que interessante. Ele não fala a palavra mediúnica, mediunidade. A gente sabe que a palavra mediunidade foi um neologismo criado por Allan Kardec e que se encontra nas obras, principalmente na obra do Livro dos Médiuns. E que médium é aquele que serve de intermediário entre o plano espiritual e o material. E a mediunidade exercida dentro de uma casa espírita ou dentro da doutrina dos espíritos é uma mediunidade com Jesus. E a gente vai ver aqui que essa pessoa, ela não exerce uma mediunidade com Jesus. Em geral, a nossa mediunidade, ela é uma mediunidade de provas e expiações. Por isso que é solicitado, é esclarecido que o médium não deve receber absolutamente nada. Por quê? Porque a faculdade foi um empréstimo que ele recebeu para que ele pudesse dar uma alavancada no seu processo evolutivo. Então, não é uma faculdade que a gente que a gente tem e que foi fruto do nosso trabalho, mas sim uma mediunidade que foi concedida a título de angariar uma evolução um pouco mais rápida. Então, a gente vai ver que em momento algum, pelo menos eu não achei ali, em momento nenhum, ele se referindo a este homem como um médium propriamente dito. Quero crer que foram os cuidados que ele tomou pelo que simboliza, pelo que representa essa palavra, tá? Esse professor, ele foi uma indicação dada, e ele era uma pessoa, pelo que a gente vê aqui na obra do André Luiz, né, pela narrativa, era uma pessoa que parecia ter uma capacidade muito grande, uma faculdade bastante ostensiva. Porém,
a gente tem que ver que este homem, ele cobrava pelos recursos que ele ofertava para as pessoas. Então, me parece que ele tinha essa capacidade, que a gente vai ver ao longo dessa obra, de entrar em contato com o mundo espiritual, porém ele acertava um valor antes de começar a consulta, ou antes de começar a sessão, eu não sei como eu vou me dirigir a esse serviço prestado. Então, era um professor, né, o Gubbio intitula ele assim, um professor em ciências psíquicas, mas ele fazia esse intercâmbio entre o mundo espiritual e o mundo material. Mas, infelizmente, porque ele sofria de ganância, né, da necessidade muito grande de receber, vivia desses serviços, a gente vai ver que logo o panorama do consultório dele deixava a desejar, porque o dai de graça, o que de graça recebeste, ali não era praticado dessa forma, era pago. Dependendo a gente quer crer que, dependendo da situação, uma sessão custava X, Y ou Z. E a Margarida havia sido levado lá, apesar de que o Gúbio não ficou muito satisfeito com isso, mas não teve outro jeito, e lá ela foi. Então vamos lá. Peraí, deixa eu só entrar aqui de novo nos slides. É importante a gente lembrar, por isso que a gente fez essa introdução, sobre a questão da mediunidade, no capítulo do Livro dos Médiuns, no capítulo 20, vai falar da influência moral do médium. É uma coisa que a gente precisa estar sempre batendo, porque, em geral, quando o público, quando as pessoas veem um médium muito ostensivo, eles acreditam que esse médium é o detentor de uma grande capacidade, de um grande nível, desculpa, assim, de um grande nível evolutivo. Mas essa pergunta feita do Allan Kardec para os espíritos vai mais uma vez chamar atenção para um ponto que a gente tem que entender. Uma coisa é a faculdade, outra coisa é o desenvolvimento moral do médium. Então, Kardec pergunta: o desenvolvimento da mediunidade guarda relação com o desenvolvimento moral do médium? Então, entendam, não importa se o médium ele tem a faculdade de vidência, de audiência, de psicografia, de incorporação, não importa. O que a gente vai avaliar dessa mediunidade é o desenvolvimento moral desse médium. Então, olha a resposta: não. A faculdade propriamente dita se radica no organismo, né? Ela se prende no organismo, independente do moral, então não depende do desenvolvimento moral. O mesmo não se dá, porém, com seu uso, que pode ser bom ou mal, conforme as qualidades do médium. Então, o que a gente deve avaliar numa comunicação? É o comportamento moral, a capacidade de disciplina, de autoconhecimento, de reforma íntima desse médium. Isso tem que ser muito avaliado. Porque, em geral, quando as pessoas veem um médium muito ostensivo, ou seja, com muitas faculdades, de uma forma assim muito clara as faculdades dele, né? As pessoas ficam achando que aquela pessoa é muito evoluída, muito pelo contrário. Ali, às vezes, por detrás de toda aquela faculdade mediúnica, tem ali um espírito extremamente endividado de outras vidas que lhe foi concedido a faculdade mediúnica, como eu disse para vocês, para alavancar o progresso dele. Então, não confunda as coisas mais. Quando vocês veem um médium, não importa se ele é ostensivo, se a faculdade é clara, ou se ele tem muitas faculdades, isso não significa que ele tem desenvolvimento moral. Então, por isso que a faculdade ela deve ser toda avaliada, todas as comunicações devem ser avaliadas. Kardec até fala no mesmo livro que é melhor a gente rejeitar 9 verdades do que aceitar uma mentira. Então, assim, a coisa é tão séria a esse ponto. E hoje a gente vê uma quantidade de obras de gente que diz que tem mediunidade, escreve livro que é lançado, que é uma coisa de louco para maluco. Então, entenda, nós tivemos um grande médium no Brasil que se chamou Francisco Cândido Xavier. Até o momento ele foi insuperável, até o momento ele é insuperável. Então a gente precisa ter essa compreensão. Não é porque vem com rótulo de espiritismo que a gente deve aceitar aquilo ali tudo ser o crivo da razão. A gente deve procurar avaliar se aquela obra é boa verdadeiramente ou não, tá bom? E aí, nesse consultório desse professor de ciências psíquicas, por isso que eu falo para vocês que não chama de médium em momento nenhum,
Qual o panorama? Entidades de reduzida expressão evolutiva iam e vinham, prestando pouca atenção à nossa presença. Então, olha que interessante. As reuniões mediúnicas, eu nem coloquei isso aqui para não ficar muito enfadonho, mas as reuniões mediúnicas, a gente sabe que elas para serem qualificadas, para elas terem uma seriedade, elas vão estar relacionadas ao nível evolutivo do médium, que está, né, se servindo de, como é que se fala? Acabei de perder a palavra, mas de medianeiro entre os planos, né? E também das pessoas que vão lá. Então, uma reunião que possui uma quantidade de pessoas frívolas ou interessadas em assuntos puramente materiais é uma reunião muito complicada. E nesse consultório ainda se cobrava, mais complicado se tornava. Então, ali o panorama eram de espíritos pouco evoluídos, e que a gente precisa ter isso, né, bem claro na nossa cabeça. E aí o Gúbio se afasta um pouquinho da Margarida, que estava lá no consultório esperando o momento para ser atendida propriamente dita, e eles vão ter essas experiências muito importantes, olhando as pessoas que estão nesse consultório para serem atendidas por esse professor, né? E aí eles vão se aproximar de uma pessoa que numa outra vida, nessa vida mesmo, né? Ele foi, caramba, hoje está difícil isso aqui, mudou alguma coisa aqui. Ele foi um investigador da polícia. Então vamos ver aí qual foi o panorama que o André Luiz e o Eloy viram nesse investigador da polícia. Acercamo-nos de acolhedora poltrona em que um cavalheiro de idade madura, dando mostras de evidente moléstia nervosa, permanecia ladeado por dois rapazes. Suor frio lhe banhava a fronte, e extrema palidez, com traços de terror, lhe exteriorizavam a lipotímia. Lipotímia é como se estivesse entrando num processo de desmaio, pressão baixa. Revelava-se torturado por visões pavorosas no campo íntimo, somente acessíveis a ele mesmo, né? Registrei-lhe as perturbações cerebrais e vi, sob forte assombro, as várias formas ovoides, escuras e diferenciadas entre si, aderindo-lhe à organização perispirítica. Então, ele estava tendo aquelas visões pavorosas que estavam sendo, né, projetadas por quem? Por esses ovoides. Então, era um homem fortemente obsidiado. Por quê? Porque o investigador de polícia não é uma pessoa boa? Não, ele não exerceu a profissão de forma correta. Né? Ele se valia de tortura, de violência, para conseguir os depoimentos daqueles que caíam na mão dele. Então, por ele ter agido dessa forma, infelizmente, ele ficou presa fácil de obsessão. Sem contar que, com esse comportamento dele, quantos inimigos ele atrai, quantas animosidades, quanto ódio ele despertou nas pessoas. E aí ele mesmo plantou e está colhendo. É só para chamar a atenção novamente que a obsessão é da responsabilidade da pessoa obsidiada. De novo, porque as pessoas acham que na obsessão a gente é um joguete na mão dos obsessores. Mas a obsessão ela acontece por sintonia moral. Então, se a pessoa, um espírito malfazejo consegue se ligar a ela e fazer o mal a ela, é porque tem algum mal dentro dela que está se insinuando. Tem algo de ruim dentro dela que precisa ser transformado. Porque senão não faria sintonia, de forma nenhuma. Então, por isso que Kardec, na pergunta 459, né, ele perguntou se os espíritos influenciavam na nossa vida. E a resposta é muito mais do que imaginais, a ponto, muitas vezes, desses espíritos dirigirem a sua vida. Por que nós somos tão passíveis de influência? Porque nossa categoria, ou a grande maioria de nós, somos espíritos imperfeitos. Trazemos imperfeições. Imperfeições essas que acabam sintonizando com outras imperfeições. À medida em que nós evoluirmos, o dia que a gente sair dessa condição de espíritos imperfeitos, alcançarmos a escala, a ordem dos espíritos bons, nós não sofreremos mais processo obsessivo.
Mas até lá, a gente está às voltas com todo esse processo. Então, a gente tem que entender que a pessoa obsidiada, ela não é vítima, ela é vítima dela mesma. A partir do momento em que ela faz o autoconhecimento e a reforma íntima, ela deixa de ser presa desses espíritos. Então, vamos lá de novo aqui. Dele, aí vai colocar, né? Ele abusou, ele feriu, usou de violência, mas tinha uma coisa que era interessante nesse policial. Ele agiu dessa maneira, ele agiu dessa maneira. A gente vê que ele agiu dessa maneira. É interessante que ele não está aceitando hoje, eu não sei se é alguma coisa aqui na minha tela, mas ele não está aceitando. É impressionante. Vamos ver se colocar estender, se ele vai parar. Não, ele não para. Deixa eu só ver aqui se tem alguma coisa que eu consigo resolver aqui. Vamos ver. Não, não consigo. Então, vamos seguir assim mesmo. Então, a gente vai estar vendo que, apesar de todo esse comportamento dele violento com as pessoas que paravam lá na delegacia dele, a gente vai ver que, no fundo, ele fazia isso, mas ele queria agir de uma forma justa, ele queria, de verdade, colocar ordem nas coisas. Então, eu só coloquei isso aqui, só chamei atenção. Desculpa, gente, hoje está um pouquinho diferente isso aqui. Eu só chamei atenção para essa situação pelo seguinte: a gente é avaliado não pelos atos, mas pela intenção. Ele tinha intenção de fazer justiça, ele tinha intenção, né, de fazer um serviço bom. Só que ele usava de violência. Não combina o bem com o mal, né? Ninguém pode servir a dois senhores. Como é que você quer fazer o bem se você age com violência? A violência é uma coisa do mal, é uma coisa de mamão. Então não combina isso. Então ele agiu dessa forma, mas no íntimo ele tinha vontade de, né, de conseguir um resultado positivo com aquela situação ali. Então, como apesar de toda a severidade dele, a intenção dele era boa. Então, veja bem, a gente é julgado pelas intenções, porém o comportamento dele violento, o que atraiu para a vida dele? Espíritos que tinham tendências violentas, porque quando a gente se vinga, a vingança é algo violento, é ou não é? A vingança é algo violento. Então, ele atraiu espíritos vingadores, vingativos, espíritos que possuíam dentro de si raiva, ódio e etc. e tal. Por quê? Porque era esse o comportamento dele. Porém, como ele tinha algo de bom dentro dele, ele também ele estava sofrendo um processo de atenuação. Entende? Porque a gente é julgado pelas intenções, a gente não é julgado pelos atos. Deixa eu só botar uma pessoa para dentro. Permitir. Pronto. É isso que a gente precisa entender. Por isso que a gente não tem capacidade de fazer julgamento. Como é que eu vou saber qual a intenção da pessoa quando fazia aquilo? Pelo ato dela, eu vejo que o ato é violento, o ato é mau. Mas qual a intenção dela? Né? É para mostrar para a gente como a gente não tem poder de julgamento. O nosso poder de julgamento é muito restrito. Então, é melhor a gente não fazer papel de juiz. Foi para todo mundo? Vocês estão tão quietinhos que assusta. Então, vamos lá, vamos seguir. Este amigo, no fundo, olha aí, está perseguido por si mesmo, atormentado pelo que fez e pelo que tem sido. Só a extrema modificação mental para o bem poderá conservá-lo no vaso físico. Uma fé renovadora com um esforço de reforma persistente e digna da vida moral, mais nobre. Conferir-lhe-á diretrizes superiores, dotando-o de forças imprescindíveis à autorrestauração. Então, olha só, estava atormentado pelo mal que ele fez, mas só se ele verdadeiramente modificasse o seu modo mental, o seu comportamento que estava arraigado lá na casa mental dele, é que ele poderia se conservar mais tempo no corpo físico, porque caso contrário, o que aconteceria com esse homem? Ele iria simplesmente acabar desencarnando. Então, só através de uma mudança da casa mental, lembra quando a gente estudou lá no mundo maior, a casa mental? Então, só essa mudança interior que poderá fazer com que ele persista no corpo físico. Então, ele vai precisar mudar os pensamentos dele,
Como que ele vai mudar o pensamento dele? No aqui e no agora. Lembra da casa mental? No aqui e no agora, que é o único momento que a gente tem ação e liberdade para mudar o passado e construir um novo um futuro bom para a gente. Através de uma fé renovadora, quando ele subir para o terceiro andar da casa mental, buscando a fé, buscando as leis de Deus, buscando renovar o seu panorama mental, porque impregnado pelo mal ele já estava. O que ele precisava? Buscar o bem. Então ele tinha que subir um andar através da fé, através da oração, para pedir ajuda para encontrar meios de se modificar e de anular o mal do passado. Foi para todo mundo? Então vamos lá. Então vamos ver o que ele vai ter que fazer. A gente viu que este homem ele estava totalmente envolvido por um processo de culpa. As obsessões, né, principalmente as obsessões por vinganças, o pano de fundo dessas obsessões são a culpa. Então, existe uma técnica chamada técnica parda, que é uma técnica muito utilizada dentro da psicologia transpessoal, que mostra para a gente qual deve ser a nossa atitude diante dos erros que nós cometemos. Quando a gente descobre que errou, que até enquanto a gente não descobre que está errado, a gente vai achando que está certo e segue. A gente só pode mudar alguma coisa se a gente descobrir que aquela coisa está errada. Vocês concordam? Por isso a importância do autoconhecimento. Se eu nunca ausculto as minhas emoções, nunca avalio e reflito sobre os meus comportamentos, como é que eu vou saber se em dado momento eu acertei ou se eu errei? Eu só vou saber se eu procurar seguir o conselho de Jesus, que é vigiai e orai, não é assim? Vigiar a nossa própria vida, o nosso próprio comportamento, as nossas emoções, por que eu sinto isso, por que eu não sinto aquilo, por que certas pessoas me despertam determinados sentimentos e outras me despertam outros sentimentos, por que eu ajo dessa forma e não ajo de outra forma, por que eu quero fazer o bem quando eu vejo eu estou fazendo o mal. É através desse processo que a gente vai se conhecendo e vai tentando sair do automatismo da vida. Então, eles dizem que diante de um erro que a gente descobre que cometeu, a gente nunca deve cair ou ser levado pelo culpismo. Porque na culpa, que não tem nada a ver com arrependimento, na culpa eu vou fazer um auto-julgamento daquilo que eu fiz com o outro. Eu vou me condenar, porque eu vou falar assim, poxa vida, como é que eu fiz isso com a pessoa? Como é que eu fui capaz de fazer essa atrocidade com essa pessoa? Eu caio no processo de autopunição, né? Porque eu me julguei, eu vejo que eu fui uma pessoa horrorosa, eu começo a me punir, e aí eu vou assumir uma postura, sem eu saber, de uma pseudo-responsabilidade. Por que essa pseudo-responsabilidade? Porque quando eu me auto-julgo e eu vou me condenar e vou ficar me punindo, eu não estou corrigindo o erro, eu estou só fazendo o quê? Autoflagelo. Eu estou só me machucando, mas eu não estou corrigindo o erro. Eu não estou só me punindo. Mas a questão não é fazer a correção do erro, não é eu reparar o erro que eu fiz, tentar melhorar a minha convivência também com aquela pessoa, se for possível. Eu não estou fazendo nada disso, eu estou só me condenando, me punindo, me punindo, me punindo. Por isso que eles chamam isso de pseudo-responsabilidade. Por quê? Seria responsabilidade se eu corrigisse, mas pseudo-responsabilidade que eu não estou corrigindo, eu estou só me punindo. Então, isso é improdutivo, completamente improdutivo. Mas a psicologia transpessoal, ela vai falar também que muitas pessoas não caem no culpismo, mas caem no desculpismo. Já viu aquelas pessoas que são vítimas do destino? O que elas fazem? Quando elas descobrem um erro, elas falam assim: ah, não, mas olha só, eu só fiz isso por causa da educação que eu recebi dos meus pais. Se eu não tivesse recebido essa educação, eu não tinha feito. Não, eu só fiz isso porque o outro ficou atazanando a minha cabeça. Se ele não tivesse atazanado a minha cabeça, eu não tinha feito isso. Não, mas eu só fiz isso porque, olha só, minha situação socioeconômica é essa. Se fosse outra, eu não teria feito.
Então, tem gente que nunca assume nada, ele está sempre jogando a responsabilidade dos seus atos para outras pessoas, para os fatos, para a sua situação socioeconômica, para qualquer um. Ele só não assume a responsabilidade dos seus erros. E a gente precisa compreender que se nós moramos num planeta de provas e expiações, e a grande maioria de nós somos espíritos imperfeitos, lembre-se de uma coisa, que ninguém erra sozinho, porque aqui ninguém é pão de fazer hóstia. Então aqui ninguém erra sozinho, lembra disso. O pão de fazer hóstia é por minha conta, tá? Mas é uma, uma frase utilizada pelo povo, né, que quer dizer que aquela pessoa não era grande coisa, ela também tinha vícios, vicissitudes dentro de si. Então, a gente precisa entender que a gente não erra sozinho. É claro que dentro de uma relação pode ser, dentro de um fato, de um acontecimento com outra pessoa, pode ser que eu não seja nem detentora dos 50% daquela discórdia, daquela briga, daquele momento ruim. Mas às vezes a gente tem mais de 50, tem menos de 50, mas sempre tem. E aí que a gente precisa ver qual é a nossa parte e pegar a nossa parte da conta dela. E aí vocês já devem estar pensando, e a parte do outro é problema do outro. A minha felicidade não deve depender do comportamento dos outros. A minha felicidade deve depender do meu comportamento, da minha maturidade emocional e espiritual, e não dos outros. Então, aqueles que caem no desculpismo, eles também fazem um auto-julgamento, só que eles usam a justificativa, foi aquilo que eu falei, eu errei por causa da minha mãe e do meu pai, eu errei por causa da sociedade, eu errei por causa do presidente, eu errei porque a pessoa me atazanou. Ele cai num processo de irresponsabilidade e fuga. Ele também não faz a corrigenda do defeito. Então, fica tudo na estaca zero na vida dele. E aí vocês já devem estar me perguntando qual é o caminho. Claro que tem que ter um caminho para a gente poder sair dessa situação tão constrangedora. O caminho é o caminho de que eu errei, tomei autoconsciência. Por autoconsciência que eu percebi que eu cometi o erro, isso é autoconsciência. Pô, eu errei, caramba. O que eu devo fazer? Eu devo me arrepender e não cair na culpa nem na desculpa. O arrependimento vai me levar a um processo de autoanálise. Poxa, por que eu fiz isso, hein? Eu vou começar a refletir em cima daquilo ali. Ah, eu fiz isso porque eu sinto aquilo, eu ainda não trabalhei tais emoções, essa e essa emoção. Foi por isso que eu fiz isso. Então, eu tenho que começar a trabalhar essas emoções para amanhã eu não repetir esse comportamento que está lá na casa mental, no primeiro andar, que é a casa, é o porão, né? É ali que estão os nossos hábitos automáticos e os nossos instintos. Então, eu preciso trabalhar esses conteúdos para quê? Para eu não repetir isso amanhã, estou repetindo tudo de novo. E aí, essa situação vai gerar em mim um aprendizado. Por quê? Porque eu vou aprender como eu não devo fazer mais. Eu vou cair no processo da responsabilidade. Por quê? Porque eu vi qual é a parte que me cabe. Olha, me cabe tantos por cento disso daí, ou até me cabe, sei lá, 90%. Eu tenho que trabalhar, ver a parte que me é. Estou me responsabilizando, estou sendo sincera comigo mesma. Errei mesmo, olha, errei feio, hein? Errei, e tanto por cento disso é da minha responsabilidade. Leide, se você puder botar o Rogério para dentro, te agradeço. E aí eu vou entrar num processo de reparação, de corrigenda desses defeitos. Isso sim é o quê? É produtivo, não é? Aí eu vou começar a quebrar aqueles hábitos automáticos negativos que existem no meu comportamento de sempre agir da mesma forma. Sempre agir da mesma forma. Começo a quebrar esse automatismo e começo a agir de uma forma mais consciente, menos contundente, menos instintiva, com mais amor, com mais afeto, com mais misericórdia. Então, eu vou quebrar um automatismo que no passado eu vivia dentro de um processo de olho por olho, dente por dente. Tem gente que é assim, que você passa, já viu gente na rua, às vezes que a gente dá uns barrozinhos. No outro dia a pessoa virou para mim, não, mas você não está me enxergando, não. Eu pensei, se eu tivesse enxergado, gente, eu não teria esbarrado. Eu nem respondi. Até porque hoje a melhor coisa é a gente não responder, porque a gente não sabe com quem está lidando. Mas eu esbarrei, assim, foi uns barrãozinhos, sabe? Uma coisinha assim, talvez que você olhou para um lado, a gente que já usa óculos, que é multifocal, às vezes não vê, não tem muita visão lateral, né? E deu uns barrinhos, gente, não foi nada demais, não, sabe? Eu não dei um encontrão na pessoa que ela parou, caiu sentada lá no chão, deu uns barros. Tá me enxergando, não? Pensei assim, provavelmente não, né? Porque se eu tivesse, eu não teria esbarrado, né? Quer dizer, a pessoa já é uma pessoa reativa
Acha que todo mundo que está na rua, se esbarrar nela, aquela situação foi proposital. Olha só a cabeça da pessoa. É uma pessoa muito egocêntrica, que acha que o mundo gira ao redor dela. Imagina se eu tenho vontade de esbarrar em alguém, machucar em alguém. Teria que ser uma enfermidade da minha mente, isso. Eu teria que ser muito enferma. Numa situação comum, claro que ninguém tem vontade de esbarrar em ninguém, machucar ninguém, prejudicar ninguém. Mas essa pessoa logo foi reativa, é olho por olho, dente por dente. O que eu fiz? Quebrei o ciclo, não respondi nada, desculpa, e fui andando. Por que eu ia falar para essa pessoa, né? Tipo assim, deu vontade, não vou negar de responder, se eu tivesse te enxergado, realmente eu não tinha te esbarrado, né? Mas é perder tempo, é quebrar os automatismos, pedir desculpas, porque realmente esbarrei, não foi proposital, mas me deixou mais focada no aqui e agora, para que eu não venha esbarrar em outras pessoas, né? Não venha prejudicar as outras. Eu estou dando um exemplo bobo, simplório, mas para a gente pensar que essas coisas acontecem no nosso dia a dia, pequenas coisas, que no somatório do final do dia é muita coisa. Em que a gente precisa estar centrado no aqui e agora. Aliás, o processo obsessivo, a gente só sai dele quando a gente fica no aqui e agora. Enquanto a gente fica cheio de culpa, a culpa te carrega para o passado, né? Você não se liberta das obsessões. Né? Você precisa ficar no aqui e agora, entender que você é uma nova pessoa, você está tentando fazer uma nova vida da melhor maneira que você dá conta. Claro que você não vai ser Jesus amanhã de manhã, nem Paulo de Tarso, mas com certeza uma pessoa melhor. Então vamos lá. E aí eles se abeiraram de uma outra jovem, por isso que eles estão num aprendizado ali bastante interessante, porque eles estão dentro daquele consultório e estão ali avaliando uma série de situações, né? A próxima é uma jovem, abeiramo-nos de um divã em que respeitável senhora se sentava ao lado de uma jovem clorótica, uma pessoa muito pálida, né, uma pessoa anêmica, parecendo-me avó e neta. Dois espíritos de aspecto sinistro rodeavam a menina, qual se devesse estar custodiosa por guardas tirânicos. Então, ela tinha dois personal trainers, eu que brinco, né? Dois obsessores ali. Mas, de fato, poderiam ser um bom personal, porque se a gente aproveitar os obsessores, eles nos ensinam muito, nos ajudam muito a melhorar. A gente quer se livrar deles, mas eles ajudam muito se a gente aproveitar isso, converter em experiência. E ele reparou que fios tênues de energia magnética ligavam ali o cérebro à cabeça do irmão infeliz. Então, ela estava ligada, que se lhe mantinha à esquerda. Então, tinha uma entidade que estava à esquerda dela, que estava mais fortemente ligada a ela. Me perdi. Achava-se absolutamente controlada pelos pensamentos dele, a maneira de magnetizado e magnetizador. A doente ria sem propósito e conversava a esmo, falava sozinha, né? Devia falar, perguntar, responder tudo junto, reportando-se a projetos de vingança, com todas as características de idiotia e inconsciência. Então, a gente vê que é uma obsessão bem avançada mesmo, porque ela já estava totalmente teleguiada por ele, por esse obsessor. E aí a gente tem que entender que esse tipo de obsessão é uma obsessão kármica, estão relacionados a outras vidas. A gente já teve oportunidade, em muitas aulas do André Luiz, de falar das causas de obsessão. Umas são parasitárias, são atuais, diz respeito ao comportamento de agora, outras são de comportamentos do passado, que são as kármicas, e muitas obsessões são auto-obsessões. A gente também já teve oportunidade aqui de falar sobre isso. Então, a gente vai ver que essa moça, ela tinha uma obsessão kármica, uma obsessão do passado, em que ali vai, mais para frente, vai falar um pouquinho mais sobre quem foi essa moça no passado. Então, assim, é claro que a gente não quer mal a ninguém, nem está falando mal dela, nem está julgando, mas ela tinha o porquê estar obsidiada. Agora, ela tem tudo para sair do processo da obsessão. Então, vamos lá, vamos ver aqui como é que ficou a situação dela. Desposou um homem e desviou-lhe o irmão para o vício, em outras vidas, né? O irmão para o vicioso caminho. O primeiro, que é o homem que ela desposou, suicidou-se. O segundo, asilou-se no fundo do vale da loucura.
Eis presentemente, os dois estavam ao lado dela para deplorável vindita. Na atualidade, a avózinha preparou-lhe um casamento nobre, na atualidade, receando deixá-la no mundo entregue a si própria. A gente tem que entender que não é que essa avó, né, ela tem um pensamento machista, não é nada disso, não. Mas é porque na época que esse livro foi escrito, a mulher ainda não tinha uma posição na sociedade, a gente está contextualizando, né? Não tinha uma posição na sociedade tão vantajosa como a gente tem hoje. Então, a maioria das mulheres se casavam porque, senão, como é que elas iam sobreviver, né? Então, a avó tinha preparado um casamento nobre para ela, receando deixá-la no mundo sozinha. Só que, em véspera de concretização do plano benéfico, ambas as vítimas de outro tempo, um marido, outro irmão do marido, né? Véspera de concretização do plano benéfico, ambas as vítimas de outro tempo, mentalmente cristalizadas no propósito de desforra, buscam impedir-lhe a união esposalística, né? Esposalícia. O ex-marido, ultrajado, em fase primária de evolução, ainda não conseguiu esquecer-lhe a falta e ocupa-lhe os centros da fala e do equilíbrio. Então, o ex-marido de outra vida, que agora obsidia ela, esse ficou muito mal e está ali obsidiando ela, ligado nos centros da fala e do equilíbrio, o equilíbrio do senso moral, né, da crítica. Então, a gente vê que por isso que ela falava a esmo. Que tipo de obsessão vocês arriscariam dizer que ela sofre? Vou dar cola, hein? A primeiro tipo de obsessão simples. Segundo, fascinação. Terceiro, subjugação. Hein, Edith? A Edith votou por subjugação. Alguém vota ao contrário disso? Não, isso mesmo é subjugação. Porque ele já fala por ela, sem a vontade dela. Na subjugação, a vontade está paralisada. Na fascinação, a razão está paralisada. E na obsessão simples, você ainda é dono de você só sofre influência. Tá? Então, era um caso de obsessão bem avançado. Então, vamos lá. Encontrar a remédio adequado é uma pergunta, né? Interrogou Eloy sob forte impressão, porque a gente fica compadecido. É uma situação muito ruim. A gente fica compadecido, literalmente, dessa situação, né? Então, a primeira preocupação do Eloy é o seguinte: ela tem como encontrar medicação e se libertar disso? Porque é assim, quando a gente recebe na casa espírita uma pessoa que está sofrendo um processo de obsessão, aqui todo mundo que já teve essa oportunidade, a primeira coisa que a gente fica é compadecido, a gente quer que a pessoa se liberte daquilo ali. É uma situação muito ruim, né? E aí, resposta. Em casos de obsessão como este, em que a paciente ainda pode reagir com segurança, apesar da vontade dela estar paralisada, mas não está totalmente, né? Faz-se indispensável o curso pessoal de resistência. O que ela tem que fazer? Ir quebrando aquele automatismo, ir quebrando. É fácil? Não, é bem difícil. Mas ela ainda é possuidora de parte da vontade dela, que, aliás, nunca fica sem a vontade 100%. Mas eu digo, vocês estão entendendo? Paralisa a vontade, mas nunca 100%. Ela ainda tem um percentual significativo, então, ela vai ter que agir agora de resistência. Aí o processo é aquele, trabalhar a culpa. Entender que a gente não tem culpa 100%, se a gente agiu de uma forma leviana, a gente agora tem que se reerguer através do trabalho para fazer a corrigenda, não adianta ficar na culpa, na autopunição, se chicoteando. A pessoa precisa levantar, sacudir a poeira, arregaçar as mangas e trabalhar. Não adianta retirar a sucata que perturba um ímã, quando o próprio ímã continua atraindo a sucata. Então, o que adianta tirar o obsessor? Se é ela que está atraindo ele de novo pelo processo da culpa. Não sei se me fez entender. Se eu não fiz, gente, fala assim, você não me fez, você não me explicou nada, Enir. Imagina só, vamos dizer assim, ó, aqui está a culpa dela. Esse aqui é um imã que está atraindo ele, que é uma sucata. Ele está usando uma linguagem metafórica, não que o espírito seja uma sucata, é uma linguagem metafórica, né?
Então, ela é um imã que está atraindo quem? Ele. Por quê? Através do quê? De uma culpa, que é inconsciente, mas que ela tem que começar a ir resistindo até ela conseguir trabalhar. Né? Então, o que mantinha ela ligada? Pode falar, Márcia. Vou aproveitar e tomar mais um golinho de água. No caso, ela tinha, né, seria o melhor para ela se ela tivesse ido realmente a um médium que trabalhasse efetivamente com Jesus, que pudesse passar isso para ela, né? Porque sem esse tipo de orientação fica difícil, né? É verdade, eu concordo com você. A gente não sabe como é que ele vai trabalhar, esse professor, como ele vai dar de orientação para ela. Mas, na verdade, ele não está totalmente bem preparado, porque ele está muito mal acompanhado. Mas se ela consegue receber, né, através de uma religião, que pode ser até a dela, ensinamentos morais, e se firmar dentro daquele ensinamento de Jesus, ela conseguiria sair desse processo. Claro que se ela vai numa casa espírita que vai explicar para ela da reencarnação e tudo mais claridade ela vai ter, a gente não tem dúvida sobre isso, né? Mas, de qualquer forma, se ela conseguisse ter uma religião que ajudasse ela a enobrecer o seu espírito através dos princípios morais dessa religião, por exemplo, o catolicismo, o cristianismo, a parte dos protestantes, também o cristianismo, porque nós somos todos cristãos, né? Ela conseguiria, com certeza, fazer essa superação. Mas, né, a maioria de nós quer se livrar dos problemas com a pílula da felicidade. Eu não sei onde que tem, mas se alguém souber, me fala a farmácia que eu vou pedir uns pacotinhos. Mas eu concordo com você, Márcia. Então, vamos lá. Um trabalhador humilde. Vem aqui, porque aí no meio daquela confusão lá toda, eles observam que tem ali um espírito, muito, muito na dele, mas que era um espírito que estava ali acompanhando e tentando ajudar um irmão que também estava naquele consultório ali da mesma forma. Veio aqui na defesa deste amigo. Segundo estarão informados, dispomos no recinto de vigoroso operador mediúnico, sem iluminação interior de maior vulto. Então, olha eles separando o joio do trigo. A gente tem nesse recinto um grande médium, uma grande capacidade mediúnica. Porém, o que acontece? Sem iluminação interior. Como é que a gente consegue a iluminação interior? Através da fé, da moralização. A fé é aquilo que me leva para o temporal, que vai me ajudar com os valores atemporais e eu me moralizar. Esse professor não tinha isso. Assalariou ele algumas dezenas de espíritos desencarnados, de educação incipiente, que lhe absorvem as emanações e trabalham cegamente sob suas ordens, tanto para o bem como para o mal. Então, complicado, né? Mas tinha ali um trabalhador, uma pessoa boa, que estava acompanhando, mais uma pessoa daquela sala, que estava tentando ver o que conseguia, né? Mas olha só, um grande potencial mediúnico usado mal. Que pena, né? Que pena. Vamos lá. E aí a gente vai ver um administrador dos serviços públicos, que também, né? Vamos lá. Na condição de mordomo e disciplinador, incapaz de usar o algodão da ternura em ferida alheia, adquiriu ódios gratuitos e silenciosas perseguições que lhe vergastam a mente sem cessar desde muitos anos, com perigosos reflexos no sistema circulatório, zona menos resistente do seu cosmo físico, ou seja, o calcanhar de Aquiles dele era a parte circulatória, então era que estava mais afetada. Lutando desassombrado por reajustar a concepção de funcionários relapsos, mas sem armas de amor na própria defensiva. Apresenta consideráveis prejuízos nas veias coronárias. Semelhantes ataques de forças imponderáveis visaram-lhe igualmente o fígado e o baço que lhe revelam em lamentáveis condições. Então, a gente vai ter um administrador público, um funcionário público, né? Que a gente não está aqui para falar mal de funcionário público nenhum, que tem funcionário público maravilhoso, como em qualquer lugar na vida, é assim.
Mesmo nas empresas privadas, tem funcionários maravilhosos e funcionários deploráveis, a gente sabe disso, né? Então, não é um servidor público que é uma pessoa ruim. Se a pessoa é ruim, ela é ruim em qualquer lugar, como servidor público, como servidor particular, né? Mas era uma pessoa que já tinha o fígado estragado, a gente vê isso. Por quê? Porque era uma pessoa que estava sempre, né, com a bilis, né, saindo pelos olhos, brigando com todo mundo, acabou atraindo para si próprio ódios gratuitos. Claro, gente, uma pessoa que toda hora responde, tem uma comunicação violenta com as outras pessoas, não vai ter jeito, infelizmente, né? Vai conseguir o pior para ela mesma. Né? Uma pessoa biliosa é um problema. Acontece, porém, que grande corrente de perseguidores, despertados por sua ação enérgica e educativa, conseguiu insinuar nos médicos que o assistem a necessidade de uma intervenção na vesícula biliar. Você vê como a obsessão é uma coisa horrorosa, né? Os obsessores estavam influenciando os médicos para que ele fizesse uma intervenção na vesícula biliar. Porém, olha que interessante, né? Interessante não, horrível isso, né? Esse homem, ele tinha problemas circulatórios, que se não fossem vistos a tempo, na hora que fizesse a operação de vesícula biliar, ó, babau, é o desencarne na certa. E aí a presa vai para o outro lado de uma forma muito fácil. A obsessão se torna mais fácil ainda, né? Aí eu pergunto também, que médicos são esses? É só uma pergunta com todo respeito, né? Porque se o médico também, ele procura ter uma vida moral, ele não vai ser influenciado por obsessores de ninguém, vai? É só para a gente não ficar achando agora que se a gente for no médico, os médicos vão arranjar a gente uma operação qualquer para a gente bater as botas. É só para a gente ficar tranquilo em relação a isso, tá bom? Aí, preparando-se-lhe com isso um choque operatório que lhe imporá a morte inesperada do corpo. O plano foi admiravelmente bem delineado. Entretanto, pelo bem que existe no fundo da severidade, desculpa, era esse aí que tinha um bem, na severidade dele, esse que possuía um bem, né? Ele era severo, mas ele tinha por intenção a educação. O plano foi admiravelmente bem delineado. Entretanto, pelo bem que existe no fundo da severidade com que o nosso companheiro tem agido, buscaremos socorrê-lo através do médium que ele deliberou visitar. Recebi instruções no sentido de obstar a operação cirúrgica e confio na vitória de minha tarefa. Então, ao que parece, esse daí vai conseguir que o espírito diga, não faça a operação, vai falar para o professor, manda ele não fazer a cirurgia, porque ele precisa tratar de outras coisas primeiro, né? Olha que interessante. Mas era um médium que não tinha muito confiança. Médium a gente não pode dizer, o professor, né? Porque ele ora servia para o bem, ora servia para o mal. Então, periclitante. Mas me parece que o administrador de serviços públicos ia conseguir uma ajuda, porque a intenção dele, quando ele era violento, não era prejudicar, mas sim educar. Então, novamente, todo mundo tem os atenuantes dentro dos processos obsessivos, por quê? Porque todos nós já fizemos algum bem em algum momento da nossa vida, e nós não somos julgados pelos atos, mas sim pelas intenções. Vamos lá. E aí o caso Margarida. O caso em si, né, porque o livro a gente vai girar em torno do caso Margarida, do caso do Gregório, do Saldanha, do Gúbio, está tudo ligado, né? Acontece, porém, que a grande corrente de perseguidores despertados por sua ação enérgica e educativa conseguiu insinuar nos médicos que o assistem à necessidade de uma intervenção na vesícula biliar, preparando-se com isso um choque operatório. Repetir isso, né? Repetir, desculpa, depois eu vou corrigir esse slide, eu tenho que tirar ele fora. Vamos lá, agora é o caso Margarida mesmo. Depois de visivelmente satisfeito no acordo financeiro estabelecido, lembra? O marido entra com a Margarida e a primeira coisa que é feita é o quê? Um acordo financeiro antes da Margarida ser totalmente atendida pelo professor. Então, custa X reais para eu atender ela. Colocou-se o vidente em profunda concentração e notei o fluxo de energias a emanarem dele, através de todos os poros, mas muito particularmente da boca, das narinas, dos ouvidos e do peito. Então, ao que me parece, ele externava grande energia mental.
Aquela força semelhante a vapor fino e sutil, deixa eu ver, como que povoava o ambiente acanhado, e reparei que as individualidades de ordem primária ou retardadas que coadjuvavam o médico em suas incursões em nosso plano, sorviam a longos haustos, sustentando-se dela quanto se nutre o homem comum de proteína, carboidratos e vitaminas. Bom, o que a gente entende em primeira mão aqui é que ele deveria ser médium de efeitos físicos, não sei se vocês também viram isso. E ele estava no processo da mediunidade, a gente se afasta um pouco do corpo físico. Aí a liberação de parte de fluido vital e de ectoplasma quando é um fenômeno de materialização, quando não, é só um fluido vital. Ele emanava um pouco de fluido vital. As entidades que estavam ali dentro pensaram assim, que delícia, vou sorver isso. Por quê? Esse fluido vital, ele dá uma sensação, novamente, muito parecida, muito semelhante com as sensações físicas. Então, eram absorvidos pelos espíritos que estavam circundando ali dentro, que a gente já viu que a grande maioria não eram espíritos de boa evolução, evolução moral. Então, eles sorviam esses fluidos que o médium começava a exalar quando ele se afastava um pouco do seu corpo físico, porque assim a mediunidade, para ela ocorrer, é preciso de uma propriedade do perispírito que denominamos expansibilidade. É preciso que o médium ele saia um pouquinho do corpo dele para que as faculdades mediúnicas possam surgir. Isso em todo e qualquer tipo de mediunidade. É claro que num médium que vai doar ectoplasma, essa saída é muito mais significativa. No caso dele, ele só estava entrando para ter a vidência e a audiência. Então, ele só sai um pouco e, naquele instante, parte do fluido vital dele é exalado para o ambiente. O mecanismo da mediunidade, tanto de comunicações inteligentes também, você também sai um pouco do corpo, não é só de fenômenos físicos, mas de fenômenos inteligentes também. Sendo que nos fenômenos físicos a saída é muito mais significante e a perda de fluidos é muito mais significante. Mas nesse caso aqui, ele só queria conversar com os espíritos, saber o que ele tinha que fazer e dar o aconselhamento para Margarida. Mas naquele instante também que ele sai, parte do fluido vital dele é jogada para o ambiente e os espíritos que ali estão em busca de sensações físicas vão sorver esse fluido o máximo que eles podem. Mas vamos lá, que o fenômeno mediúnico está só ocorrendo. Vamos lá. E aí, o Gubbio vai falar sobre os espíritos subtilíssimos de Newton, o fluido magnético de Mesmer e a emanação ódica de Rei Schembach. No fundo, é a energia plástica da mente que a acumula em si mesmo, tomando-a ao fluido universal em que todas as correntes da vida se banham e se refazem nos mais diversos reinos da natureza, dentro do universo. Cada ser vivo é um transformador dessa força, segundo o potencial receptivo e irradiante que lhe diz respeito. O que a gente não pode esquecer aqui, tá? Que a base da mediunidade é a mente. A base da mediunidade é a mente. Tanto a base da mediunidade é a mente, que existe mediunidade no plano espiritual. Ok? Então, nunca se esqueçam disso, a base da mediunidade é a mente. Então, tudo começa na mente. Mente que também é matéria, mas que vai facilitar todo esse processo, tudo começa lá, por um processo fluídico mental. Existem os fluidos que são exalados pela própria mente, que vão fazer a ligação, e depois, quando há a expansibilidade do perispírito, que eu falei para vocês, parte do fluido vital, nossa, ela é jogada para o ambiente, que são esses fluidos que eles deram os nomes ali, mas que na nossa corrente, o fluido magnético, aqui que se refere ao fluido vital, esse que foi dispersado para o ambiente e que os espíritos ali presentes absorviam para terem sensações físicas novamente. Até aí foi. Toda ligação começa na mente. Mente é matéria, matéria. Tanto que eu trouxe para vocês
Em Mecanismos da Mediunidade, vai falar sobre a mente. A mente é matéria. Mente é matéria. Nesse capítulo vai falar sobre tudo isso, né? O pensamento do Criador. Nós estamos mergulhados no pensamento do Criador. Todos nós. Nós estamos mergulhados no pensamento do Criador. É assim, o André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, quando ele vai falar no primeiro capítulo sobre o fluido cósmico universal, ele vai falar que o fluido cósmico universal é o hausto do Criador, a força nervosa do todo sábio. Não vai falar isso? Nós estamos mergulhados na mente divina. E não poderia ser diferente disso. Porque nós poderíamos estar fora de Deus? Eu faço essa pergunta para vocês, filosófica. Se nós estamos fora de Deus, o que existe fora de Deus? Então, Deus não é Deus, existe um fora. Nós estamos mergulhados em Deus. Assim como a criança está mergulhada no fluido amniótico, na barriga da mãe, a mãe continua individual, mas a gente está dentro da barriguinha dela, sendo gerado. E nós estamos dentro de Deus. Tá? E ali interessante, eu sublinhei essa parte, só para a gente relembrar, eu sei que está faltando 3 minutos, né? Eu vou deixar esses slides para vocês refletirem, mas ele fala assim, nos fundamentos da criação, vibra o pensamento imensurável do Criador. Eu tenho como medir o pensamento de Deus? Impossível. E sobre esse plasma divino, vibra o pensamento mensurável da criatura. O nosso pensamento é mensurável? É. O nosso é, de Deus lá. A constituir-se no vasto oceano da força mental em que os poderes do espírito se manifestam. Né? Nós criamos em cima da criação de Deus. Nós usamos o fluido cósmico universal para co-criarmos. Mas quem criou o fluido cósmico universal? Deus. Nós somos só co-criadores. Tá? Foi, gente? Está todo mundo me olhando. Deus queira. Vamos lá. Eu acho que eu vou parar aqui, porque... deixa eu ver aqui mais quantos slides só a gente vai ter. Eu vou parar aqui, tá? E depois, então, deixa eu ver onde eu vou parar. Eu vou parar aqui. E eu vou falar um pouquinho sobre isso na outra aula, que eu julgo de suma importância. A gente vai terminar esse capítulo na aula seguinte, ok? Pode ser? Todo mundo? Aí a gente estuda o 12 também. Dando tempo, a gente dá sequência. Não der tempo, a gente para, tá bom? Que eu acho de suma importância a gente falar um pouco sobre as ondas, sobre as percepções, sobre o nosso pensamento, porque são os nossos pensamentos que vão atrair, e vão criar, e vão cocriar, ok? Pode falar, Marilza. Ah, não, você só levantou a mão sem querer, foi isso, né? Então tá, gente, a gente vai parar aqui. Eu vou solicitar que a Leida faça a nossa prece final, e na próxima aula a gente termina esse capítulo, que tem muita coisa interessante para a gente pensar, tá bom? Aí a gente fala de novo daquele mecanismo da mediunidade, para relembrar, e aí a gente entra dentro da matéria mental, ok? Então vamos lá. Leida, se você não puder fazer a prece, eu posso fazer. Só me diz sim ou não, por favor, para a gente poder terminar a aula. Pode? Pode. Pode? Pode? Deus nosso Pai, Jesus, querido Mestre, aos amigos espirituais que tanto nos auxiliam na nossa vida diária, no nosso processo evolutivo, mais uma vez, Senhor, lhe agradecemos pela oportunidade de estarmos no reinício desse estudo, bem como também pela oportunidade da vida, pelas oportunidades que tivemos hoje, que conseguimos assim concretizar conforme o nosso entendimento e a nossa elaboração. Envolva, querido amigo, querido Jesus, a todos os presentes nesse estudo, bem como também se estendendo àqueles que temos em mente, aqueles que te conhecem, aqueles que ainda não entenderam os teus exemplos de vida, mas que possa dar continuidade ao seu amparo, pois sabemos que um filho de Deus não fica desamparado pelo Pai misericordioso, justo e bom.
mas assim intensificamos as nossas solicitações, Senhor, ainda que perfeitos que somos, mas que para que possa envolver a cada irmão, para conseguir o alívio da sua alma, a plenitude em seu coração, para prosseguir na sua vida diária. Da mesma forma, também pedimos pelos nossos lares, que também possamos receber, Senhor, nesse momento, também o seu abraço carinhoso, envolvendo-nos de paz e alegria e dando-nos cada vez mais a oportunidade e a certeza de dias melhores. Obrigada mais uma vez por tudo, que envolva cada irmão presente e que Deus possa envolver a cada um de nós, que assim seja. Assim seja. Gente, obrigada a todos. Uma boa semana de muita paz, de muito amor. Boa noite. Boa noite, boa semana.